Pessoal, você acompanha agora o Invest News Entrevista com os melhores trechos de conversas com grandes figuras do mercado. Eu falei com o Rafael Kassab, que é o porta-voz responsável pelas relações com investidores da Franklin Templeton Brasil, uma das maiores gestoras de recursos no mundo, que aqui no país tinha 2,2 bilhões de dólares sob ativos em gestão. A gente conversou sobre o contexto do cenário global, o impacto da pandemia para a indústria dos fundos e as lições deixadas com essa crise atual. Acompanha só. Passados 2 meses da pandemia, aí, com o mundo já sinalizando uma reabertura das economias gradualmente, né? A expectativa de que em algum momento vai ser desenvolvida uma vacina. Como é a visão de vocês agora em relação a voltar a tomar risco, né, dentro do contexto da indústria de fundos? Se vocês acham que já dá para enxergar se já chegamos ao fundo do poço, se dá para precificar alguma retomada? Eu vou dividir essa resposta com dois vieses, né? Primeiro, a nossa interpretação internacional, então que nossos gestores de fora da Franklin analisam sobre uma retomada gradativa das economias mundiais, e aí eu vou falar da perspectiva local, que acho que nesse momento elas divergem significativamente, tá? Então, em termos globais, assim, acho que a gente parte de uma premissa que eu tenho conversado com muita gente, muitos investidores, muitos analistas, e o que muito se discute é sobre como será o formato dessa retomada, né? Alguns falam em formato de V, ou seja, uma recuperação muito rápida da atividade econômica, outros uma retomada em U, outros em W. O fato é que, para a gente, nenhuma dessas letras precifica exatamente como é que vai ser a retomada, tá? Porque a gente imagina algo muito mais gradativo, tá? Então, uma retomada lenta e contínua ao longo dos próximos 2 anos. E isso vai bem em linha com o que o FMI tem divulgado de resultados. Eles estão trabalhando com uma contração do PIB global em torno de 3%, uma retomada de atividade só em meados do ano que vem. Isso deve se estender lentamente até que a gente tenha uma nova normal lá para comecinho de 2022. Então, para a gente, a retomada é mais gradativa, e não só pelo desandamento da crise de saúde que a gente teve, né, pela pandemia, obviamente, mas também por reorganizações de trades em termos globais, né? Então, um acirramento cada vez maior do confronto Estados Unidos e China, uma possível migração para que algum outro país emergente possa suprir essa lacuna que eventualmente pode existir de China sendo deixada um pouco mais escanteio como fornecedora principal de matéria-prima dos Estados Unidos, um mundo muito mais polarizado, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico, uma redução, uma reprecificação grande de demanda e oferta. Então, acho que com o avanço e as preocupações referentes à pandemia, as pessoas passam a ser mais poupadoras, elas gastam menos, consequentemente, você tem uma redução muito grande de demanda. Isso impacta diretamente em inflação, que a gente vê em patamares baixos ao longo dos próximos 3, 4 anos, pelo menos. Ou seja, para o mundo, a gente vê um cenário incerto pela frente, de retomada gradativa, nada muito rápido. O que a gente viveu ao longo do mês de maio e de abril, que foram os 2 meses que você citou, em relação à retomada da economia, com uma possibilidade, com uma euforia em relação à abertura de mercados, enfim, o mercado se antecipou em relação à economia real, tá?
Os índices de desemprego são alarmantes, os índices de pedido de auxílio-desemprego continuam em patamares elevadíssimos, mesmo que, vamos dizer que a gente chegue perto de uma possível cura, um possível desfecho positivo dessa pandemia, até que essas pessoas se recoloquem no mercado, deve demorar. Mesmo que elas se recoloquem no mercado, eu imagino que não será com a função que ela exercia anteriormente à crise, ou seja, você tem um período de adaptação para essa pessoa conseguir voltar a produzir, voltar a ter o destaque, o conforto com aquele novo emprego que ela vai ter. Então, são mudanças muito drásticas que estão acontecendo, mudanças que geram um cenário muito incerto e que, diante de tudo isso, a gente, nas nossas alocações internacionais, a gente tem preferido trabalhar com moedas fortes. A gente tem uma posição relevante em ien japonês, por exemplo, em franco suíço, em coroa norueguesa. São moedas fortes que em períodos de maior volatilidade, acabam se destacando. Tá? Isso falando do nosso ponto de vista internacional. No cenário local, somado a todas essas incertezas, você ainda tem uma crise política grave. Você tem um ambiente muito difícil de aprovar reformas que antes dessa crise estavam relativamente endereçadas. Você tem um interlocutor que não sabe, não tem a destreza para se comunicar com as mídias da forma que ele deveria. Enfim, você tem uma situação que, somada a toda essa incerteza, um ruído político muito grande. Tá? Então, falando de posicionamento de portfólios, a gente está extremamente cauteloso, e para qualquer posição mais agressiva direcional que a gente monte, a gente está com algum hedge na mesma proporção. Tá? Então, diante desses riscos políticos internos que a gente tem, como é que é a visão de vocês em relação aos ativos descorrelacionados com o Brasil? E quais seriam os melhores nesse momento, assim, para se proteger desses riscos internos? O que a gente fala muito é de investimentos internacionais, né? O que, apesar de todo esse ruído, esse momento negativo que a gente está vivendo em termos de conjuntura econômica, em termos de saúde, e nas mais diversas proporções que a gente possa colocar, o universo de investimento no Brasil ele é relativamente restrito, né? Quando você fala, a gente vê algumas posições podendo se beneficiar dessa crise que a gente está vivendo, por exemplo, o setor de tecnologia. Muita gente vem se exercitando de casa, estudando de casa, se comunicando de casa. Nós aqui estamos fazendo uma entrevista de uma maneira que talvez há 3, 4 meses atrás não fizéssemos. Então, o setor de tecnologia pode se beneficiar muito dessa mudança de comportamento humano. Só que quando você está trabalhando na economia interna aqui do Brasil, as suas opções de investimento para empresas que podem se beneficiar disso, elas são muito limitadas. As opções de empresas que têm uma penetração muito grande de e-commerce, por exemplo, elas são muito limitadas. Então, para, de fato, conseguir diversificar, descorrelacionar os seus investimentos ao risco Brasil, ao risco local que a gente está correndo, talvez o único caminho seja expandir os horizontes e buscar investimentos fora do Brasil. Entendi. Então, faz parte da estratégia de vocês, então, essa visão, né? De olhar para fora. Sim. A gente se beneficia de ter uma estrutura global, né? Então, isso a gente tenta sempre de duas maneiras, né? Primeiro, todas as nossas decisões de investimentos, elas partem de um colegiado. Então, o que o gestor aqui no Brasil vai fazer é muito influenciado por uma discussão ampla que ele tem com diversos gestores espalhados pelos mais de 40 países que a Franklin tem escritório, e é uma decisão muito
top-down, né? Como outros países enxergam o Brasil e como que eu posso me posicionar de uma maneira a extrair algum tipo de valor disso. Olhando de lá para cá, tem essa outra visão também, né, de que a Bolsa Brasileira ficou mais atrativa em dólar, que isso poderia ser um chamariz para o investidor estrangeiro retornar, e também o fato de lá fora ter os seus riscos, né, a tensão Estados Unidos e China, agora os protestos lá nos Estados Unidos, tudo isso, será que aqui, na visão de vocês, não ficaria um pouco mais atrativo a visão do estrangeiro em relação ao Brasil? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E o Brasil tem uma peculiaridade em relação a outros emergentes, que ele é uma economia bastante autossuficiente, né? Então, mesmo que os ruídos internacionais se possam aumentar ao longo dos próximos trimestres, o Brasil, querendo ou não, ele é um país com mais de 200 milhões de habitantes, ele é um país que tem uma costa gigantesca, benefícios naturais, recursos naturais praticamente inesgotáveis. Então, a gente é uma economia que é muito fechada ainda. O Brasil ainda não se abriu para o mundo da maneira mais liberal que a gente possa imaginar. Mas, então, além do preço dos ativos, aqui é uma economia bastante sustentável, tá? Então, a gente acha hoje o Brasil uma pechincha. O Brasil está a preços muito atrativos mesmo. Então, isso em algum momento que você tiver se a gente tiver algum tipo de trégua de ruídos políticos, pode ser um momento de entrada de fluxo estrangeiro, com certeza. E para o investidor local, a nossa bolsa subiu 8,5% em maio, né? Surpreendeu quem achava que ia ter a maldição de maio. Você acredita que... Tem muita gente falando que ela está também a preço de banana, né? Mas agora, hoje, quase chegou aos 90 mil pontos. Você acha que ainda dá para dizer que a bolsa está barata, que ela está atrativa? A bolsa brasileira, a gente ainda vai viver períodos de grande volatilidade. De novo, o que aconteceu no mercado local foi muito acompanhado de o que aconteceu no mercado externo, somado a uma trégua com o ruído político que a gente estava vivendo, né? Então, foram dois fatores que acabaram animando os ânimos dos investidores e que motivaram essa subida no mês de maio. O que a gente fez nos nossos portfólios foi nos posicionarmos em empresas que sofreram muito com essa crise que a gente viveu nos últimos 3 meses, que são líderes de mercado, que têm baixa alavancagem operacional, que são empresas que, com uma retomada de atividade econômica, pode pagar bons dividendos. Então, nós temos um portfólio mais defensivo. E junto com essa posição de um portfólio cada vez mais defensivo, a gente sempre faz o hedge estando vendido em índice. Então, a gente tem uma carteira comprada em determinados papéis, que a gente acredita, e a gente faz a ponta contrária vendida em índice. Então, onde que a gente ganha de fato? Se os papéis que a gente selecionou andam mais que o resto do mercado. Então, esse stock picking é super relevante no dia a dia da gestão. Eu queria saber um pouco, assim, como os investimentos em previdência agora, os fundos, eles se inserem nesse contexto da pandemia, né? Mais com esse olhar de longo prazo mesmo, tendo em vista que a indústria de fundos sofreu resgates importantes, né, nos meses anteriores. Como é que vocês veem esse mercado aí de previdência? Perfeito. Acho que você falou talvez o ponto mais importante em relação à previdência, que é a visão de longo prazo que os investidores precisam ter quando alocam nesse tipo de ativo, né? Então, não à toa, para nós que somos uma gestora, esse compromisso com o investidor de longo prazo, ele é super relevante. Então, hoje, a nossa estrutura de previdência dentro da Franklin tem crescido. A gente tem uma parceria com a Icatu em um fundo multimercado que tem justamente por ter esse viés de investimento de longo prazo, ele é um fundo que tem um controle de risco muito rigoroso, tá? A gente gosta de trabalhar com
uma baixa volatilidade e investindo em teses de alta convicção. Então, vou citar alguns exemplos aqui. A Franklin, a sede dela, ela fica em São Mateus, na Califórnia, onde tudo começou. São Mateus fica a 10 minutos do Vale do Silício. Então, desde sempre, existiu uma interação entre gestão e empresas de tecnologia muito grande. Por que eu estou falando isso? Hoje, uma tese que a gente trouxe para o Brasil é um investimento maciço em fintechs. Então, dentro desse fundo de previdência que a gente tem, uma parte dele, aproximadamente 20% do PL dele, a gente dedicou para comprar créditos de empresas vinculadas a esse tema de fintech. Vou dar um exemplo. Com esse sell-off que a gente teve ao longo dos últimos 2-3 meses, muito resgate de fundos de crédito privado, a abertura, o spread de yields, os yields, eles abriram muito. Então, o que a gente fez? A gente aproveitou para reposicionar nosso portfólio e compramos, por exemplo, uma letra financeira do Nubank, que foi emitida a 108% do CDI, a gente entrou nela a 200% do CDI. Então, com esse resgate muito grande que a gente teve da indústria de crédito, a gente aproveitou para essa parte do portfólio alocar em alguns nomes que a gente tem plena convicção e que estão com retornos extremamente atrativos. No nosso fundo de previdência, ele é um multimercado como qualquer outro. Então, além da parte de crédito, a gente investe em juros, a gente investe em ações, a gente investe em câmbio. Então, isso é só uma parte do portfólio, tá? Entendi. Eu esqueci de perguntar sobre o portfólio dos fundos de previdência. Tem agora uma tendência de ter um perfil mais de risco, né, para investimentos de previdência. Como vocês veem isso, de colocar mais risco nesse tipo de fundo? Eu vou te dizer, Thaís, o que a gente acredita, e talvez uma premissa básica para uma empresa que existe há mais de 80 anos, é que o controle de risco seja talvez o ponto principal de perpetuidade, tanto do investidor como de uma empresa. Então, a gente acredita que se você quer tomar risco, faz sentido você ter uma exposição direta em algo que você consegue controlar a volatilidade, você sabe ao risco que você está exposto, que são os fundos de ação. Se você quer ter um controle um pouco mais rigoroso em relação à volatilidade que você está disposto a correr, você tem que ter um multimercado mais conservador. Então, por isso que a gente prefere não atuar nesse segmento de multimercado com alta volatilidade. A gente prefere, quer tomar risco? Vai para ação. Quer ficar com um perfil um pouco mais conservador? Tem aqui essa opção de multimercado com baixa volatilidade, principalmente em meio a esse cenário que a gente está vivendo de juros praticamente negativo em grande parte do mundo. E aqui, se você considerar os seus juros de 3%, o imposto de renda que você vai pagar, inflação 1,5%, 2%, o que a gente está vendo provavelmente deve fechar esse ano, cara, você está falando de uma taxa de retorno de praticamente zero, uma taxa real de zero. Então, para não ficar nesse patamar tão baixo de retorno nos seus investimentos, a gente prefere correr um pouquinho mais de risco e a gente tem conseguido entregar um resultado bastante significativo. Tem alguma lição que essa crise já ensinou, assim, nesse curto tempo, para a indústria de fundos e para vocês, como gestores? Talvez a maior lição de toda a crise que você tem é um velho conceito de diversificação, né? É importante não colocar todos os ovinhos na mesma cesta, é importante ter ativos descorrelacionados uns aos outros dentro do seu portfólio. Falando de investidor pessoa física, eu acho que essa atenção tem que ser maior ainda.
Mas trazendo para o mundo institucional, para a gestão, para a asset propriamente dito, eu acho que uma lição muito grande que a gente tirou foi a necessidade de você controlar a sua liquidez. Né? Você ter um passivo muito claro, você ter um controle rigoroso em termos de e projetar todos os possíveis cenários de estresse de mercado e você ter uma posição líquida que consiga honrar uma onda maciça de resgate, que é o que a gente teve ao longo dos últimos meses. Então, é uma frase muito emblemática lá fora, é que cash is king. E isso se provou muito verdadeiro aqui no Brasil também. Tá? Isso não só nos últimos 3 meses de maior volatilidade, maiores incertezas que a gente viveu, mas também aconteceu em outubro, novembro do ano passado, onde o setor de crédito privado sofreu bastante. Então, esse controle rigoroso de liquidez e uma atenção muito grande para esse controle de risco é fundamental para se prevenir de qualquer momento de maior volatilidade, crise sem precedentes que a gente está vivendo agora. Perfeito. Eu acho que você acabou respondendo a pergunta que eu ia te fazer, mas eu vou até fazer, porque de repente você tem algo a acrescentar, só para a gente encerrar, tá? Qual seria o seu conselho para o investidor que está com o pé atrás agora, né, em tomar risco aí? Ele está com uma reserva na mão, mas diante das incertezas de curto prazo, ele não sabe o que fazer, né, com esse dinheiro. Acho que você meio que já falou, né? Mas se tiver alguma coisa mais para acrescentar... Não, acho que quando você fala de pessoa física, talvez a resposta possa ser um pouco mais abrangente. Acho que uma lição que todo investidor tem que ter você olhar para o seu portfólio de investimento e ver quão confortável você realmente está ao risco inerente às suas aplicações. Então, com essa, principalmente o brasileiro, ele está muito acostumado de um mundo de taxa de juros em patamares elevadíssimos, mais de 2 dígitos, época de Selic a 13,5%, 14%, onde você conseguia simplesmente investir em fundos de renda fixa ou ter um perfil muito conservador e ganhar aquele bom e velho 1% ao mês, que é o que praticamente todo brasileiro tem enraizado na cabeça. Então, acho que um recado é que é difícil que os juros, pelo menos num curto espaço de tempo, volte para esse patamar. Então, para quem quer viver de renda e para quem tem um perfil um pouco mais conservador, inevitavelmente esse investidor terá que tomar um pouco mais de risco na sua carteira. Tomando um pouco mais de risco na carteira, você está sujeito a meses com retornos positivos e meses com retornos negativos, e a ideia é que você faça um bom gerenciamento dos seus investimentos para que você tenha mais meses positivos do que meses negativos. E o principal recado é: não haja por impulso, não haja em momentos de desespero. O que você vê muito no investidor brasileiro é um movimento manada. Tá todo mundo comprando bolsa, vou lá e compro bolsa. Tá todo mundo vendendo, vou lá e vendo. Tá todo mundo agora investindo nisso, vou lá e compro aquilo. Então, assim, tenta fugir de grandes paradigmas, tenta olhar com menos frequência. A partir do momento que você estabelecer um portfólio de investimento, que você está confortável, que você está diversificado, que você tem plena convicção dos gestores que você colocou lá dentro, não é para ver todo dia seus investimentos, porque isso traz mais desespero. Tenta se afastar de grandes ruídos, tenha uma visão de longo prazo, e aí voltando para o tema de previdência, isso é super relevante. Tenha uma visão de longo prazo para você ter uma aposentadoria um pouco mais tranquila, e acho que o recado é esse: diversifique, tenha visão de longo prazo, não haja por impulso, não haja nos momentos de maior euforia do mercado, nem quando está subindo muito, nem quando está caindo muito. Faça as coisas pausadamente. Então, se você... Eu vou dar um exemplo numérico só para tentar tornar as coisas um pouco mais tangíveis. Você tem lá R$1.000 para investir. Você não pega os R$1.000 e investe um dia ele inteiro. Você investe 250 um dia, 250 o outro, 250 o outro, 250 o outro. Porque aí você consegue ter uma
você consegue fazer um preço médio das oscilações do mercado que você teve durante esse período. Então, acho que é um pouco disso. Não sei se eu me alonguei muito, mas a ideia é essa.